Pessoalzinho, vamos lá? Vamos conhecer o segundo grupo de plantas. Após as briófitas, agora nós temos as pteridófitas. Você lembra quem que era o representante oficial de briófita para vestibular? Eram os musgos, lembrou? Vamos olhar agora as pteridófitas? Olha quem são as pteridófitas. Olha quem faz parte do grupo das pteridófitas. Olha aqui que nós temos. As samambaias, está aqui o representante. As avencas, que muitas mamães têm em casa, vasos de avencas. E também as chamadas selaginelas. Amigos, para efeito de vestibular, o representante oficial de pteridófita são as samambaias, ok? Nelas, elas servirão como o modelo de estudo. Então vamos lá, companheiros. Característica das pteridófitas. Lembra que a característica mais marcante de briófita é que eram as únicas plantas avasculares, que não apresentava vasos condutores de seivas. Lembra disso? Olha agora o que nós temos para as pteridófitas. São as primeiras plantas vasculares, ou seja, que têm canudinho para transportar a seiva. Tem canudinho, olha só, tem canudinho subindo com o xilema, tem canudinho descendo, que é o floema. Xilema subindo com a seiva bruta, água e sais, e floema descendo com a seiva elaborada, não é? E aí, olha só, outro nome que nós podemos usar para a palavra vascular é o nome traqueófita. Vascular, também chamado de traqueófita, tanto faz. Vascular ou traqueófita é planta que tem tecido para conduzir a seiva, xilema e floema. Lembra que as briófitas, por não terem vasos, elas foram amaldiçoadas, lembra? Qual era a maldição das briófitas por não apresentarem vasos? Pequeno porte, nanicas, pititicas. Ora, pteridófitas samambaias, se tem vaso, pode ter tamanho elevado, pode apresentar grande porte, grande tamanho. Aí você fala assim, mas Aldo, uma samambaia não é uma coisa que se diga, nossa, como é grande uma samambaia. É que você não está lembrando ou não conhece essa aqui, ó, chamada de samambaia açu. É uma samambaia gigante, ó, encontrada na nossa Mata Atlântica. Ela pode chegar a ter 4, 5 metros de altura, essa samambaia. E é totalmente possível porque tem vaso condutor, não limita o tamanho. Sabe qual é o nome popular da samambaia açu? Xaxim, xaxim. Muitas mães de vocês têm em casa um vaso chamado xaxim. Esse vaso xaxim é justamente uma estrutura que é feito com essa parte da samambaia açu. Eles pegam a samambaia açu, cortam isso aqui em gomos, faz um buraco e vende como vaso de xaxim. Fala para sua mãe não comprar o vaso de xaxim. Eles estão quase que levando à extinção a samambaia açu na Mata Atlântica, derrubando para fazer o vaso. Fala para a véia que o mesmo vaso já está sendo feito, ó, com a fibra da casca do coco. O mesmo vaso é vendido com a fibra da casca do coco. No nosso passado evolutivo, na época dos dinossauros, você encontrava florestas inteiras de samambaias, samambaias gigantes, maiores que dinossauros, do tamanho de um poste da rua. Tá, Gaeldo, como é que você sabe? Você não estava lá, você não viu? É que, irmãos, nos Estados Unidos encontramos florestas inteiras de samambaias petrificadas, fossilizadas, com representantes de mais de 10 metros de altura. Completamente possível porque tem vaso condutor, não limita o tamanho. Próxima característica, irmãos. Lembra que eu falei para vocês que esse termo aqui, ó, eu vou colocar com você, eu vou fazer com que você aguarde isso aqui, querendo ou não querendo. Lembra as palavrinhas? Plantas criptógamas e plantas fanerógamas. Vamos conversar?
Vou repetir tantas vezes isso que vai entrar nem que for por osmose. A planta criptógama é a planta que você não vê a estrutura reprodutiva dela. É pouco evidente, não é muito evidente. Lembra que na aula passada, você olhava o corpo do musguinho, ó, você perguntava, cadê? O que o musguinho usa para reprodução? Eu não vejo. Cadê o bebezinho? Cadê a xerequinha dele? Não vejo. Olha essa samambaia aí também, irmão. Na sua frente, a samambaia, você enxerga bem o que ela usa para reprodução? Você está enxergando com boa evidência o que ela usa? Não. As pteridófitas samambaias também são plantas criptógamas. A estrutura reprodutiva dela não é bem evidente. Uma planta fanerógama, que não é o caso, você olha para a planta fanerógama, você fala, aham, é isso que ela usa para a reprodução. Não é o caso, nem de briófita, nem de pteridófita. Pensa comigo de tabela. Se elas são criptógamas, se a estrutura reprodutora não é bem evidente, essas plantas têm flores? Não, gente, flor é uma coisa que eu enxergo bem. Tem semente? Semente é uma coisa que eu enxergo bem. Tem fruto? Fruto é uma coisa que eu enxergo bem. Portanto, não apareceu nem flor, nem semente, nem fruto. Também, gente, ó, tá no começo da evolução. Vaso apareceu agora, companheiro. Vaso condutor apareceu agora. Então, não apareceu ainda flor, semente e frutos. São plantas que são criptógamas, ok? Tudo bem? Beleza. Amiguinho, outra coisa que eu quero agora comentar com vocês é o seguinte. Aonde que nós vamos encontrar as plantas pteridófitas? Em lugares úmidos? Só que aqui tem uma incoerência e eu quero que você resolva para mim. Você vai encontrar a samambaia na mamãe natureza em lugar úmido. Qualquer beirada de margem de rio, qualquer barranco, qualquer brejo, está cheio de samambaia, certo? Lugar seco na natureza você não encontra. Mas olha a contradição, a sua mãe tem uma samambaia na sua casa, ou mais de uma, que está no sol, está no vaso, está num lugar seco. Sua mãe coloca a aguinha lá, né, de 2 em 2 dias mais ou menos, e a samambaia está de boa. Por que na natureza, irmão, elas vivem no brejo ainda? Por que ela continua no lugar úmido? A sua mãe está no vaso, o vaso às vezes pega sol, e a samambaia está boa, cara. Por que na natureza continua no brejo? Tem vaso condutor, não desidrata facilmente, como a briófita. A briófita eu entendo, se ela ficar no sol, como não tem vaso, não tem como repor rapidamente. Mas a samambaia, irmão, está no vaso da tua casa e está de boa. Por que na natureza continua no brejo? Porque apesar de ter vaso condutor, irmão, elas dependem ainda da água para fecundação. Como ficou condicionada essa fecundação? Gamia. Gamia. Olha por que a samambaia continua no brejo. Olha por que elas não abandonaram o ambiente úmido. Apesar de ter vaso condutor, que deixaria com que ela vivesse no local que tem sol ensolarado, seco, mas não daria para a bichinha reproduzir, cara, porque precisa da água para a fecundação. Você vai ver ainda que o gameta masculino, o anterozoide, ele vai precisar nadar para chegar ao feminino, à osfera, crau-fecundar. Depende da água. Lembra que nós comparamos que as briófitas, falando briófita, musgo, são os anfíbios do reino vegetal. Lembra? Anfíbios do reino vegetal. E as pteridófitas poderiam ser consideradas os répteis do mundo vegetal? Não poderia, porque você estudou ou vai estudar que réptil é o que conquista definitivamente o meio terrestre. Répteis, jacaré, cobra, tartaruga, conquista definitivamente o meio terrestre, e um dos motivos é que não precisa da água para a fecundação mais réptil. A pteridófita continua precisando da água para a fecundação.
Então, não posso dizer que pteridófita são os répteis do mundo vegetal. Eu posso falar que briófita são os anfíbios, mas a pteridófita não são os répteis. Elas não conquistaram ainda definitivamente o meio terrestre. Motivo: depende da água para a fecundação. Tudo bem? Amigo, você lembra que quando nós nos preparamos para estudar botânica, né? Nós nos preparamos para estudar a metidinha da plantinha. E eu vou precisar das duas frases que eu te ensinei, que você vai usar em toda e qualquer reprodução de planta. Qual é a primeira? Esporófito 2N, forma esporos por meiose. Qual é a outra? Gametófito N, forma gametas por mitose, certo? Eu vou te apresentar as partes separadas de cada um, do esporófito, gametófito, e depois eu junto numa tela final para você. Me acompanha, irmão. Olha aqui que nós temos. Aqui está a samambaia que enfeita a nossa casa. O corpo da samambaia é o esporófito. Aldo, por que o corpo da samambaia que eu vejo é o esporófito? Porque ele é formado por células 2N. Quem é 2N? Esporófito. Esporófito é 2N. Então, quem é 2N é o esporófito. Eu sei que o corpo dela é o esporófito porque essas células são diploides, são haploides. Muito importante você saber levar para vestibular. O único grupo de plantas, o único, em que o corpo principal da planta é o gametófito N, são as briófitas. Somente as briófitas, o corpo principal da planta, é o gametófito N. Só elas. Todo o restante da planta, todo o corpo principal da planta que você vê é o esporófito 2N. Só briófita é o gametófito N. Pteridófita samambaia, o corpo da planta é o esporófito 2N. Gimnosperma pinheiro, vamos estudar, é o esporófito 2N. Angiosperma, uma laranjeira, o corpo dela é o esporófito 2N. Só as briófitas, o corpo principal da planta, é o gametófito N. Todas as outras plantas, o corpo principal é o esporófito 2N. Tudo bem? Muito bem. Então vem cá e verifica comigo as situações. Olha o que nós temos aqui. Você está vendo aqui, irmão, a samambaia que enfeita as nossas casas. Olha a samambaia no vaso. Ela tem uma raiz, ela tem um caule subterrâneo. Esse caule ele fica enterrado, você não vê, esse caule está debaixo da terra. É um caule chamado rizoma. Quando a sua mãe planta a samambaia no vaso, e o vaso ele está muito pequeno para a samambaia, o caule começa a crescer, ó, saindo da samambaia. Olha o caule saindo da samambaia, olha o rizoma. É isso aqui, ó. O caule começa a crescer para fora do vaso, porque não tem espaço para ele. Normalmente ele estaria enterrado, ok? Beleza. Aí, prosseguindo aqui, irmãos, nós vamos perceber que a samambaia, ela apresenta as folhas. E essas folhas que a samambaia ela apresenta, elas são folhas que são divididas em unidades menores. Tá vendo a folha da samambaia? Ela é dividida em pedacinhos menores. Quer ver uma outra que eu tenho aqui, ó? Tudo isso é a folha da samambaia e ela é formada por pedacinhos menores. Cada unidade dessa menor que forma a folha da samambaia inteira recebe o nome de folíolo. Folíolo é cada repartição da folha inteira da samambaia. A palavra folíolo, íolo, é diminutivo de folha. É como se fosse uma folhinha menor. A samambaia, quando a folha dela nasce, ela nasce enrolada, ó. Ela nasce enroladinha, como se fosse um cajado de um pastor. Lembra aquele cajado que o pastor tem? O cajado de pastor é chamado de báculo. É o nome daquela vareta de pastor de ovelhas. Olha só, a folhinha da samambaia, ela nasce enroladinha. E essa folha jovem é chamada de báculo. Quer ver? Eu tenho imagem aqui, ó, mostrando os detalhes dessa folhinha para você ver. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha ela enroladinha aqui, ó. Ela nasce enroladinha. Quando ela desenrola,
você vai ver a folha inteira da samambaia. Olha essa aqui, ó. Duas enroladinhas formando um coraçãozinho, ok? Vamos conhecer um pouquinho mais, irmãos. Se você observar, se você pegar, debaixo da folhinha da samambaia, debaixo do folíolo, você vai encontrar umas bolinhas marronzinhas, como você está vendo aqui. Cada bolinha dessa é chamada de soro. Se você nunca viu isso na vida, vai lá na samambaia da sua mãe, pega um folíolo, olha debaixo dele. Você vai enxergar as bolinhas. Se a bolinha tiver marronzinha como essa, a samambaia está para reproduzir. Se a bolinha tiver verde, a samambaia não está na época ainda reprodutiva. Cada bolinha é chamada soro. Se eu ampliar o soro, ó, se eu aumentar o tamanho dele, se eu ampliar, eu vou perceber que essa bolinha, na verdade, não é uma bolinha. Ela é formada por vários e vários saquinhos que ficam pendurados. Quer ver um detalhe? Olha só, olha os saquinhos que ficam pendurados. Ó. Aquilo que parecia para mim uma bolinha maciça, na verdade é formado por vários saquinhos diminutos. E note que dentro do saquinho, olha o que você percebe que tem aqui dentro, ó. Tem esses pontinhos aqui dentro. Quem são esses pontinhos que estão guardados dentro desses saquinhos? Cadê a frase? Cadê a frase? O corpo da samambaia é o esporófito 2N. Da frase esporófito 2N, forma o quê? Esporos por meiose. Dentro desses saquinhos, a meiose está fabricando os esporos. Está acontecendo meiose ali dentro. E a meiose está fabricando os esporos. Me ajuda, irmão? Esporo é N ou esporo é 2N? Cadê? Esporófito 2N forma esporos por meiose. Meiose reduz ou não reduz o número de cromossomos? Meiose reduz. Se aqui é 2N e aqui teve meiose, o esporo fica o que, irmão? O esporo fica N. Pronto, companheiro. A missão do corpo da samambaia é formar esporos por meiose. Os esporos são produzidos por esses saquinhos que fica dentro desse pontinho chamado soro. Eis a missão do corpo da samambaia, do esporófito, formar esporos por meiose, ok? Depois nós vamos juntar. Vamos agora conhecer o gametófito. Nós conhecemos o esporófito, que é o corpo da samambaia. Função dele, fabricar esporos por meiose. Vamos ver o gametófito, irmão. O gametófito da samambaia é esse coraçãozinho verde que você está vendo. Esse coraçãozinho verde, ele é o gametófito. Já já vou te dar detalhes, mas lembra aquele saquinho que eu falei para você agora mesmo, que está cheio de esporos produzido por meiose? Esse saquinho arrebenta e o esporo, a bolinha que está lá dentro, cai em cima do solo. Você acabou de me falar que o esporo, ele é N. Esse esporo N, ele vai germinar. E na hora que ele germinar, ele sendo N, ele só pode formar alguma coisinha N. Tá vendo esse coraçãozinho verdinho aqui, ó, que parece o chambinho do Danoninho? Esse coraçãozinho verde, ele nasceu da germinação do esporo. Se o esporo é N, o coraçãozinho verde, o chambinho, ele é N. Quem é N? Quem é N? Quem é N? O gametófito. Esse coraçãozinho verde, ele é o gametófito. Por que ele é o gametófito, Aldo? Porque ele é N. Gametófito N. Gametófito N. O gametófito da samambaia, o coraçãozinho verde, o chambinho, ele também pode ser chamado pelo nome de prótalo. Prótalo é o outro nome que eu posso dar ao coraçãozinho, ao gametófito da samambaia, ao chambinho. Diga para mim, irmão, se esse coraçãozinho é o gametófito, qual é a função dele? Qual é a função dele se ele é o gametófito? Vamos lá? Cadê a frase, irmão?
gametófito N produz o quê? Gametas por mitose. A função dele é fabricar gametas. Se ele é o gametófito chambinho, ele é hermafrodita. O que significa? Ele vai fabricar tanto gameta masculino quanto gameta feminino. Olha a imagem real do chambinho. Olha a imagem real do chambinho. Olha a imagem real do coraçãozinho verde. Aldo, acho muito estranho você falar que a samambaia produz um coraçãozinho verde, porque eu nunca vi grudado no corpo da samambaia da minha mãe um coração verde. Lógico que você nunca viu, Corninho, porque isso aqui, ó, não está grudado no corpo da samambaia. Quando a samambaia joga o esporo no chão, o esporo cai no chão. É aqui no chão que forma o coraçãozinho verde. É aqui no chão, não grudado na samambaia. Mas, Aldo, eu nunca vi no chão do lado da samambaia da minha mãe, eu nunca vi do lado dela lá o coraçãozinho verde. Lógico, sabe qual é o tamanho que esse coraçãozinho tem? A cabeça de um alfinete. O tamanho da cabeça de um alfinete. Quer dizer, você, companheiro, não vai dar bola para uma estrutura que tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. Mas ele existe ali, ó, no chão, largado, jogado ali do lado. Ok? Muito bem. Bom, como eu disse para você, o chambinho ele é o gametófito e ele é hermafrodita. Ele vai fabricar dois tipos de gametas. Ele vai fabricar gameta feminino, a osfera, e vai fabricar gameta masculino, o anterozoide. Olha o que eu te mostrei. Esse chambinho aqui, ó, ele tem uma garrafinha chamada arquegônio. Dentro dessa garrafinha é fabricado gameta feminino, a osfera. Tá? Lembra que eu falei na aula passada? Você, mulher, tem ovários, aonde são fabricados os óvulos. O chambinho tem um arquegônio, aonde é fabricada a osfera. É como se essa garrafinha, o arquegônio, fosse o ovário do chambinho. É como se a osfera fosse o óvulo da plantinha, ok? Olha só, o chambinho ele tem a estrutura masculina, o saquinho anterídeo, aonde dentro desse saquinho anterídeo é fabricado o gameta masculino, o anterozoide. Lembra a comparação que eu fiz na aula passada? Você, homem, tem testículo, onde é fabricado o espermatozoide. O chambinho tem um saquinho anterídeo, onde é fabricado o anterozoide. É como se o anterídeo fosse o testículo e o anterozoide fosse o espermatozoide. Irmão, olha a frase que nós estudamos. Gametófito N fabricou gametas por mitose. Gametófito N fabricou gametas por mitose. Gameta masculino, anterozoide. Gameta feminino, osfera. Preciso da sua ajuda. Gameta é N ou gameta é 2N? Gameta é N ou gameta é 2N? É feito por mitose, irmão. Se é por mitose, mitose muda ou não muda o número de cromossomos? Não muda. Se o gametófito é N, teve mitose, gameta é N. Aqui também, ó, se o gametófito é N, aqui teve mitose, gameta é N. Então, quem é o chambinho? O coraçãozinho verde é o gametófito, também chamado por prótalo. Se ele é o gametófito, a função dele é fabricar gametas por mitose. Gameta masculino, anterozoide. Gameta feminino, aosfera. Muito bem, irmão. Vamos juntar. Vamos agora juntar as duas coisas. Vamos juntar tanto o esporófito quanto o gametófito no mesmo ciclo. Aqui o esporófito, a planta que enfeita a nossa casa. Se ela é o esporófito, ela é 2N.
Você viu que na parte de baixo do folíolo tem as bolinhas chamadas soro. Dentro da bolinha, a meiose está fabricando os esporos. Esporo é N ou esporo é 2N? Esporo é N, porque teve meiose, certo? Aí, ó, dentro do soro tem esses saquinhos aqui. Ali dentro a meiose fez esporo. Quando esse saquinho estoura, olha lá, estourou, os esporos são liberados e o esporo cai no solo. Na hora que o esporo cai no solo, o esporo sendo N, ele só pode formar alguma coisa N. Cada esporo germina formando o chambinho, o coraçãozinho. Se ele é N, ele é o gametófito, também chamado de prótalo. Se o chambinho é o gametófito, qual é a missão dele? Formar gametas por mitose. Mas como ele é hermafrodita, ele fabrica gameta masculino e gameta feminino. Gameta feminino, osfera. Gameta masculino, anterozoide. Gametófito N produziu gametas por mitose, ok? Mitose muda ou não muda o número de cromossomos? Não muda. Gameta feminino é N, anterozoide é N. Tudo bem? Nós falamos que o chambinho, ele é hermafrodita, não é? Aqui ele fabricou o gameta feminino. Nessa parte aqui de baixo, ele fabrica o gameta masculino. Companheiro, quem vai levar o gameta masculino até o feminino para dar uma chuchada? Quem vai transportar, ó, o gameta masculino aqui, ó, o anterozoide até o feminino para crau, para fecundar? Quem vai levar? A água da chuva, a água do rio vai transportar. Como é chamada essa fecundação? Que usa a água como veículo? Gamia. Gamia. Olha o que acontece. O gameta masculino vem, usa a água, chega aqui, crau, fecunda o gameta feminino. Gente, se houve fecundação, faz a conta. Gameta feminino N, gameta masculino N. N mais N origina o quê? O zigoto. Zigoto é 2N. Por que ele é 2N? Ele vem do encontro de gametas, da fecundação. Após ter tido a fecundação, ó, o zigoto ele se forma aqui mesmo, ó, em cima do chambim. O zigoto se desenvolve, e olha isso, hora que o zigoto se desenvolver, ele dá origem à nova mudinha de samambaia. Olha lá, quando o zigoto se desenvolve, olha lá, está formando uma nova mudinha de samambaia, fechando o ciclo de reprodução. Quer ver a imagem, irmão? Olha a imagem, ó. Olha a imagem do chambinho, aqui o coraçãozinho, e olha o zigoto virando a nova mudinha, tá vendo? Olha o zigoto virando a nova mudinha. Quer ver algumas semanas depois? Olha algumas semanas depois, isso aqui, ó, já virou, está virando a samambaia. Olha a samambaia. E o que está acontecendo com o chambinho aqui, ó? O que está acontecendo com o chambinho depois que ele formou a nova mudinha de samambaia? O chambinho está morrendo, gente. O chambinho, o gametófito, morre depois que ele forma novamente o esporófito 2N. Depois que ele volta a formar a mudinha de samambaia, olha só, o chambinho vai morrer. Ele só aparece para a reprodução, ok? Irmão, tá aí, amigo, tá aí. Você tem o ciclo reprodutivo das pteridófitas. É assim que a bichinha vai reproduzir, ok? Você só precisa das duas frases, irmãos, para entender o ciclo. Lembra que você não vai precisar saber isto decorado. Você não tem que memorizar isto para vestibular. O máximo, irmão, que vai acontecer é o cara colocar o desenho para você. Ele coloca o desenho, você não tem que saber desenhar.
Basta você aplicar as duas frases em cima. Joga as duas frases que você consegue, irmãozinho, matar tudo o que precisa no desenho. Só precisa das duas frases. O desenho aparece para você prontinho o desenho, certo? Vamos ver? Vamos supor que apareceu esse desenho. Nós vamos jogar as duas frases em cima disso aí para mostrar que você só precisa saber as duas frases. Vem comigo, ó, vem comigo. Tá aqui, ó, o esporófito, a samambaia. Vai a frase. Esporófito 2N forma esporos por meiose. O esporo cai no chão, germina, forma o chambinho. O que o chambinho é? Ele é N, porque ele veio do esporo. Se ele é N, ele é o gametófito. Qual é a frase dele? Gametófito N produz gametas por mitose. Gameta feminino, osfera. Gameta masculino, anterozoide. O anterozoide usa água, gamia, fecunda a osfera. N, gameta N mais gameta N, fecunda zigoto 2N. Zigoto se desenvolve, dando origem ao esporófito, fechando o ciclo de reprodução das briófitas. Repito, você não tem que saber decorado isto. Se precisar, as duas frases que eu te falei resolve o problema. O que é importante levar de pteridófita para vestibular? Importante saber que são as primeiras plantas vasculares ou traqueófitas, têm vasos condutor. Importante saber que elas ainda dependem da água para fecundação. Ainda não conquistaram definitivamente o meio terrestre. Importante guardar que esporófito 2N produz esporos por meiose, gametófito N produz gametas por mitose. Então, para encerrar, uma observação. Lá nas briófitas, na briófita, no musguinho, quem mandava no ciclo de reprodução da briófita era o gametófito, era o corpo da musguinha. Lembra que em cima crescia aquele sininho que era o esporófito. Então, o corpo da musguinha era o gametófito, o sininho era o esporófito 2N. Nas briófitas, o gametófito era a parte dominante do ciclo e o esporófito, o sininho, era a parte transitória. Por que nas briófitas o gametófito era que mandava? Ele é que vivia mais. Ele vivia mais. O sininho, o esporófito, depois que jogava os esporos, ele morria. Era a parte transitória do ciclo. Aqui, irmãozinho, nas pteridófitas, inverteu. Olha por que inverteu. Quem vive mais é o corpo da samambaia, o esporófito. O chambinho gametófito, olha o que acontece com ele depois que ele forma a muda da samambaia. Ele morre. Então, nas pteridófitas, quem manda é o esporófito. É a fase dominante duradoura. É a fase que vive mais. O gametófito, o chambinho, é a parte transitória. Assim que ele fabrica a nova mudinha, ele morre, ele desaparece. Percebeu que inverteu? Briófita, quem manda é o gametófito. Na pteridófita, quem manda é o esporófito. E outra observação é que na briófita, o esporófito, olha lá, o sininho, depende do gametófito para viver. Por que depende do gametófito? Porque o sininho, ele cresce em cima da musguinha, ó. É a musguinha que sustenta ele. Então, na briófita, o esporófito depende da musguinha para viver. Na pteridófita, repare uma coisa, na pteridófita, o chambinho, o gametófito, ele não depende da samambaia para viver. Lembra que eu te falei que o coraçãozinho, ele não cresce grudado na samambaia. Ó a samambaia aqui, ó. O coraçãozinho gametófito, ele não cresce grudado na samambaia. Ele cresce no chão, ele é verde, ele consegue fabricar o seu próprio alimento. Ele faz fotossíntese. Nas pteridófitas, ó, o gametófito chambinho
não depende do esporófito da samambaia para sobreviver. Por que que não depende? Porque ele não cresce grudado na samambaia, como acontecia aqui na briófita, o esporófito que crescer grudado no gametófito. Portanto, ele é independente do esporófito para sobreviver. Ok, irmãos? É isso aí. Um beijo para vocês.